Obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Agradeço demais a oportunidade de ter esse espaço para falar um pouquinho sobre o que a gente pensa, né, sobre alguns movimentos que a gente tem tentado fazer. Agradeço demais a Rosângela por ter nos proporcionado, né, esse momento. E o assunto que eu vou tratar, que eu trouxe para a gente discutir hoje, é um assunto que talvez para muitos seja novidade. Nós não vamos entrar, quero deixar até bem claro, assim, que nós não vamos entrar no cerne dessa resolução, e sim a gente vai tentar mostrar como que a nossa área de conhecimento, como o BIM, pode ajudar a talvez tratar os problemas que essa resolução se propõe a tratar, né, só que de uma forma diferente. Então, a gente vai fazer um pequeno passeio aí em alguns tópicos que eu destaquei para a gente poder conversar. E deixo aqui também, como sempre, né, a Rosângela já tem esse grupo fiel, esse grupo de pessoas espetaculares, inteligentes, intelectuais. O que eu vou trazer aqui não são verdades absolutas, então, por favor, questionem, argumentem, discordem, né? Até porque vai ser dessa discussão que vocês vão ver que vai ser dessa discussão que a gente vai desenvolver e aperfeiçoar um documento que eu estou conversando com a Rosângela desde o início do ano, né, Rô? Um documento que a gente está tentando finalizar para poder apresentar para o Confea. Então, vamos lá, vamos começar, mas fiquem super à vontade, tá, gente? Como eu falei, não sou aqui, de forma alguma, não é nenhuma verdade absoluta, realmente isso é um debate, porque esse assunto, ele é bastante novo para algumas pessoas, até para mim, quando eu fiquei sabendo, fiquei bastante chocada, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que que é essa resolução 064 de 2020. Né? A gente procurou buscar essa conexão. Algumas pessoas até acham que lá nessa resolução tem algo falando de BIM. Não tem nada falando de BIM, justamente é por isso que a gente está debatendo, que a gente acha que deveria ter, né? O que que nós vamos falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o que que ela trata, né? O que que essa resolução trata de uma forma bem básica. Dentro dessa resolução, como é que as obras estão classificadas, os possíveis impactos que devem ocorrer para a nossa vida, como engenheiros e arquitetos, profissionais da construção civil, e também para a sociedade, para o meio ambiente, principalmente. Vamos mostrar aqui algumas manifestações do CAL e do CREA, se posicionando em relação à aplicação, né, como é que eu vou dizer, a entrada em vigor assim sumária dessa resolução, sem uma prévia discussão dos conselhos. Vou mostrar para vocês, então, algumas ideias de como é que o BIM pode apoiar e também vou mostrar alguns exemplos do que a gente tem, inclusive, aqui em Santa Catarina, de como que a gente está conseguindo fazer, ou como que foi pensado, né, do BIM apoiar nas aprovações dos projetos para que a gente possa ter mais qualidade, né, e ser mais eficiente nessas análises. E por fim, eu vou mostrar para vocês esse esboço desse manifesto, que aí eu gostaria muito de ter a contribuição de vocês para que a gente pudesse discutir os tópicos ali elencados. Então, é isso que eu preparei para a gente discutir. Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Mas vou trazer aqui só um breve resumo para poder justificar o porquê que eu me envolvo tanto assim com essas causas, digamos assim, às vezes parece até são causas impossíveis, né? Uma pessoa que esses dias me falou assim, tudo que é causa assim, que parece que nunca vai resolver, tu tá metida no rolo, né? Mas acho que é assim que a gente se motiva. Quanto mais difícil, quanto mais pessoas impactam e quanto mais desafiador, parece que vai deixando a gente mais instigado, né? Então, eu comecei a estudar BIM em 2012, fui aluna da professora Rosângela, devo a ela muito do que eu sei e principalmente da coragem de poder falar para as pessoas um pouquinho do que eu sei. Ela que me inspirou, me encorajou muito, porque eu tinha muita vergonha
de poder falar, achava que realmente eu não tinha capacidade, não tinha, enfim, tinha medo, né, de aparecer, de falar em público, e ela me deu um grande estímulo. Então, foi lá que, graças a Deus, ela cruzou meu caminho. Tenho 22 anos de experiência na área de projetos, obras, orçamento, planejamento, e hoje participei de um processo de implementação, na verdade, de um projeto piloto dentro da Prefeitura de Florianópolis. Foi a obra da Tapera, onde a gente fez um projeto muito legal, projeto que ele foi modelado em BIM. E aí foi de lá que eu comecei a me entusiasmar e ajudar o setor público a implementar BIM. Hoje eu sou consultora, foco muito nessa parte de implementação para alguns públicos e a gente procura sempre estar fazendo eventos, seminários. Fizemos o primeiro, o segundo BIM CREA-SC, tivemos a autorização do CREA para fazer o terceiro BIM CREA e várias outras coisas aí que a gente já tem fomentado, falado bastante aí nas redes sociais. Sou também voluntária do Observatório Social e sou professora de algumas pós-graduações na área de implementação em BIM. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui tem um recorte dos links, depois a Rosângela vai disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Eu coloquei aqui o resumo, mas eu já vou abrir a tela e compartilhar direto cada uma dessas matérias. Essa primeira aqui, ela mostra a resolução na íntegra, né, lá no site do governo federal. O segundo link, ele mostra uma apresentação resumida, que eu também vou mostrar para vocês. O terceiro, ele é o link que mostra a lei de liberdade econômica, que é baseado nessa lei que várias instituições e várias empresas, né, várias associações motivaram e fomentaram a necessidade de se criar uma celeridade para aprovação de projetos e alvarás e tudo mais. E aqui, por último, esses dois links têm os manifestos tanto do CAL quanto do CREA, questionando a forma como essa resolução estava sendo apresentada e a previsão dela entrar em vigor era agora, 1º de março, se não tivesse tido uma pressão de vários órgãos, né, inclusive do CAL e do CREA. Então, deixa eu parar aqui de apresentar, vou direto aqui no link, eu vou mostrar para vocês primeiro a resolução. Deixa eu ver, está aqui. Pronto. Então, aquele primeiro link, quando vocês acessarem, quando vocês receberem essa apresentação, vocês vão ver que vai abrir direto aqui, tá? A resolução 64 de 2020. O que ela versa? Sobre a forma de liberação dos alvarás de funcionamento, de APITSE, para que possa ser simplificado esse processo. Acredito que todos vocês já devem ter passado por um calvário, né, de aprovação de projeto, sabem como é difícil, como é chato, como é burocrático, e baseado nessa dificuldade toda, várias entidades se manifestaram e acharam que seria uma boa ideia criar uma nova forma de se acelerar para desburocratizar esse processo. Então, quem tiver com vontade, tiver com bastante disposição, acho que é muito bom ler ela toda, tá? Eu não vou entrar no mérito, como eu falei para vocês, eu não quero entrar a fundo nessa resolução, e sim mostrar para vocês, olha, tem muita coisa, ela classifica, por exemplo, as edificações em risco leve, em risco A, risco B, classifica o tipo de estrutura das edificações como gama, alfa, delta, ômega, enfim. E aí eu vou entrar agora, quem quiser ler, eu acho que vale a pena, mas eu vou só parar por aqui, tá? Mostrar que ela existe, que ela tem essa estrutura, mas eu vou me atentar na apresentação, que está mais, digamos assim, ela está mais amigável, mais amistosa, que é essa aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? É a resolução 64, de uma forma um pouco mais, digamos assim, mais resumida ou mais
acho que mais amistosa mesmo, acho que é a forma mais fácil de apresentar. Então, aqui mostra o que que ela, qual a proposta dela, mostra aqui, faz um comparativo que, na minha opinião, infelizmente, não dá para você comparar a burocracia do Brasil com a burocracia de países como Hong Kong, como Reino Unido, como Finlândia, países que estão há anos-luz em relação a muitas coisas, principalmente com relação à adoção do BIM, com relação à qualidade dos processos de engenharia, mas eles fizeram essa triste comparação aqui, né? Vamos lá, seguindo à frente. Aqui mostra qual é o processo, como esse sistema integrador vai funcionar, tá? Depois vocês vão poder ler com mais calma, né? Vamos para frente, onde eu quero entrar X da questão. Então, ele define como é que vai ser esse licenciamento urbanístico integrado. Resumidamente, toda prefeitura, todo município que quiser fazer parte dessa grande rede, ele vai classificar a sua edificação, a pessoa que quiser recorrer ao licenciamento, ele vai classificar a sua edificação entre risco baixo, nível A, risco baixo, nível B, ou risco alto. E aí vocês vão ver, eu vou passar aqui para frente, que para cada uma dessas classificações, você tem a dispensa, tá, de um processo regular de análise, de alvará e tudo mais. Aí algumas pessoas, eu vi várias, participei de várias lives, li muito material que o pessoal produziu, muitas pessoas do ramo imobiliário estão comemorando essa resolução, porque acham que isso vai acelerar o processo, né? Só que, de uma certa forma, vocês vão ver que risco baixo, nível A, são edificações de até 1.750 metros quadrados, sabe? A gente está falando de edificações, mas a gente está falando também de, por exemplo, prédios de até um pavimento, onde você tem uma grande produção, por exemplo, de esgoto doméstico, que esse esgoto, né, vai ser tratado como? Quem é que vai controlar? Quem é que vai analisar esses projetos? Isso não vai mais passar pela prefeitura, isso vai ser uma incumbência do próprio projetista. Aí algumas pessoas podem dizer assim, ah, Kézia, mas poxa, isso aí é ótimo, né? Porque a gente não vai mais precisar de um órgão censurando a nossa profissão. Isso para profissionais sérios, como acredito que todos nós aqui que estamos fazendo parte dessa discussão, isso é excelente, mas a gente sabe que isso não é digamos assim, o reflexo do que a gente vê de muitos profissionais aí no nosso meio, né? Então, vamos passando aqui para vocês verem o que que vai acontecer, né? Olha só, não vai ter no risco A, vai ter a dispensa do ato público de liberação. No risco B, você vai ter a dispensa do ato público de maneira automática, mediante critérios específicos. Quem é que vai avaliar esses critérios específicos? É o que eles estão chamando de PDIs, tá? Para mim não ficou muito claro ainda o que sejam esses PDIs, mas pelo que eles dizem aqui nessa resolução, são procuradores digitais. Cadê aqui, ó? Tem a definição. São procuradores digitais, que são pessoas jurídicas que vão fazer a intermediação da classificação do teu tipo de edificação para poder dizer se você está dispensado ou não. Tá? Então, olha a confusão que vai dar isso aí. Vamos lá. Deixa eu passar mais para frente para poder. Principais conceitos, resolução. Aqui nessa parte ele fala o que ele conceitua, o que é risco baixo, né? Aqui, ó, Procurador Digital de Integração. Esse é o significado da sigla PDI. São procuradores privados que prestam o serviço ao cidadão de coletar e enviar as informações, garantindo, então, o exercício de baixo risco, que acarreta dispensa de ato autorizativo por órgãos públicos. Aí eu vou fazer um questionamento para vocês, tá? Eu não sei. PDI pode ser um escritório de advocacia? Pode ser um escritório de engenharia, ou de arquitetura, ou de contabilidade? Não sei. Eu procurei essa resposta e não encontrei em todos os documentos que eu pesquisei, tá, gente?
Então, isso aqui talvez até nem eles saibam, mas fica aqui, se alguém souber e quiser ajudar a esclarecer para a gente, ótimo, tá? Então, vou colocar aqui aqui essa parte eu achei interessante. Perguntas frequentes acerca da resolução do GSIM. Esse GSIM é o comitê que ajudou a desenvolver essa resolução, tá, pessoal? Ela dispensa o licenciamento de baixo risco, estabelecido pela Lei de Liberdade Econômica, aquela lei que eu falei para vocês, que vai estar o link lá para vocês olharem, né? Essa lei é lá de 2019, ela estabelece uma série de liberdades econômicas, enfim, né? Questão das leis trabalhistas foram totalmente alteradas, né? Também não vou nem entrar no mérito da questão, mas ela mudou muito todas as relações trabalhistas, né? Então, para poder acelerar e colocar em prática essa lei de liberdade econômica, precisa também acelerar essa questão dos habites e de alvará de construção, certo? Então, essa resolução vem para atender essa demanda. Deixa eu ver outra pergunta aqui importante que normalmente é feita. Essa parte do ato público, não. Isso aqui que eu acho que é interessante. Olha, como a dispensa do ato público de liberação afeta a fiscalização por parte do poder público? É uma grande dúvida, não sei como é que eles vão fazer isso, mas aqui eles falam que o poder de polícia exercido pela administração pública não fica, em qualquer hipótese, limitado e nem prejudicado. Aí eu pergunto o seguinte: Rosângela vai construir a casa dela, ela pega uma dispensa a casa dela não tem até 1.750 metros quadrados. Ela contrata alguém para fazer a casa dela e tudo mais, e ela confia nos profissionais que ela contratou. Quem é que vai fiscalizar isso? Né? Qual é a entidade que vai fiscalizar? Se não passa mais você não tem mais um fiscal da prefeitura que vai lá conferir projeto com alvará, com a BITS e tudo mais. Para mim, essa parte ainda está obscura. Aqui diz que não vai ser prejudicado. Os agentes públicos podem, inclusive, no exercício regular da fiscalização, atuarem a qualquer particular que estiver exercendo profissão violando os critérios legais. Aqui fica uma dúvida da minha parte, tá? É interessante que eles não definem o que é o que, né, Kézia? Não define. As É coisas tudo são muito. muito vagas, eles Uhum, terceirizam uma responsabilidade, né, uhum, para alguém que a gente não sabe quem é. A gente espera em Deus que seja alguém da área de engenharia e de arquitetura, mas é o que você falou. Qualquer uhum. pessoa, não há nenhuma limitação, não há uma exigência. Ele não estabelece um pré-requisito para você ser um desses PDIs. Né? Porque se ele Não fala, olha, tem estabelece. que ser pessoal de engenharia de arquitetura, ok. É. Né? Se a gente tivesse a certeza, poderia até ser uma coisa bacana, porque aí, em tese, vai abrir um mercado de trabalho e uma possibilidade de prestação de serviço. Uhum, Mas ele não com deixa certeza. isso claro, né? Não deixa, exatamente. Então, seguindo aqui, vocês vão ver que tem várias perguntas, eu estou indo nas que eu acho mais relevantes, tá, gente? Como funciona o Murim? Olha só, agora aqui que começa tentar fazer o nosso link do BIM com o Murim. Olha só, até deu rima, né? Dá até uma música. Vou deixar a história de música para lá. Mas o Murim, ele é o mercado de procuradores digitais de integração urbanística. É justamente esse mecanismo, esse fluxo de processo que eles estão estabelecendo nessa resolução, certo? E ele não é um sistema. Ele fala ali mais na frente, né? Como é que funciona? Ele é um mercado descentralizado, competitivo e cooperativo de procuradores digitais integrados. Então, como se fosse, meu entendimento bem simplório, uma comunidade de PDIs que trabalham para atender as demandas dos cidadãos. Mas como isso funciona, se isso não está integrado num sistema, é que para mim fica muito, muito, muito estranho saber como isso vai funcionar na prática. Aí aqui ele explica o que são os PDIs, a gente já viu, né? O que os PDIs fazem, né? Eles devem encaminhar os requerimentos aos entes federados, que sejam parte ou não da rede SIM, porque existe toda uma rede
de municípios que vão estar vinculados a esse projeto, e eles vão facilitar a regulamentação de cada uma dessas edificações, ou seja, como se a prefeitura terceirizasse para esses PDIs o trabalho, a prefeitura, bombeiro, qualquer outro órgão que libere os alvarás, que a gente sabe que tem várias instâncias, dependendo do tipo de projeto, né? Que vai fazer essa ponte, tá? Minha interpretação, tá, pessoal? Aqui fala como uma empresa pode se tornar um PDI. Olha só, não tem nada dizendo que você precisa ser um escritório de arquitetura ou de engenharia, ou pode ser consultório odontológico, pode ser, enfim, não fala. Os PDIs não são agentes públicos, isso para mim ficou claro, né? Aí aqui, ó, aqui, desculpa, nessa na pergunta 14 que eu acho que o BIM entra. O Murim pressupõe a contratação de serviços de tecnologia da informação por órgão público? Não. Por que não, Cristo? Por que não? Por que que isso não poderia ser uma grande rede Então, uma brecha informatizada? que a legislação dá, eles vão lá e negam, menina, né? Pois é. Por que não? Por que que a gente não pode fazer isso grande, um grande sistema, um grande portal, onde geraria uma transparência, né? Que você poderia, aí sim, vamos dar celeridade? Vamos, mas vamos criar um mecanismo onde você possa auditar o que está sendo feito. Senão você não tem como auditar, do jeito que está, na minha percepção, não tem como auditar esse processo, certo? Então, aqui, ó, quaisquer sistemas e plataformas utilizados por cada PDI são, em princípio, de responsabilidade individual, ou seja, a Rosângela criou um PDI para ela analisar os processos aí de São Paulo, que é um processo revolucionário. Eu aqui em Navegantes, onde eu estou residindo atualmente, eu faço no Excel, né? E aí, se alguém vier me auditar, eu vou mostrar minha planilha Excel, cheia de código, cheia de fórmula, né? Como é qual é a lógica disso, né? Então, aí aqui fala mais como é que o Murim afeta as competências dos municípios, os municípios que quiserem fazer parte dessa rede podem fazer, quando não, também não terão grandes impactos, porque a intenção da resolução, de fato, ela não é ruim, ela de fato ela resolve, ela tenta resolver o problema da burocracia. Só que não é a ideia, e sim a forma, né? Como é que isso está sendo colocado em prática? Porque você acaba atendendo municípios que não têm essa legislação muito bem organizada e você dá um auxílio, um respaldo para que isso esteja um pouco mais organizado, mais ordenado, né? Felipe até faz uma colocação aqui, quer dizer, será que os Pois não. PDIs não vão funcionar como alguns fiscais de obras terceirizados pela Caixa Econômica Federal? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que vai abrir um mercado, como a Rosângela falou, se esses PDIs estivessem organizados, olha, todos os PDIs vão submeter os processos numa determinada plataforma, através dessa plataforma tudo vai ser gerido através de uma grande central, somente profissionais habilitados com tais e tais e tais capacitações vão poder participar, mas não está, isso não está definido. Se fosse, eu acho que seria uma oportunidade muito boa de se organizar esse setor, né? Então, eu acho que a parte principal aqui das perguntas são essas aqui. Então, só para vocês entenderem que quem está fomentando tudo isso é o Ministério da Economia e quem ajudou a elaborar esse material e está promovendo uma série de debates é o Sebrae, tá? Então, vamos agora olhar de Agora, um outro material. faltou aí o Conselho de Engenharia, os Conselhos de Engenharia e Arquitetura, Exato, né? exatamente, Rosângela, exatamente. O que que o CAL fala sobre tudo isso, tá? Vamos ver o que que o CAL fala. Essa resolução era para ela entrar em vigor dia 1º de março. Aí, dia 28 de dezembro, o CAL se manifestou, né? Afirma em ofício, após a análise da medida do Conselho Diretor, tal, deixa eu ver aqui, resumidamente.
Deixa eu ver, ele fala de uma frase aqui, ó, é urgente que o Ministério da Economia suspenda a implementação da medida e se disponha a um debate transparente com a sociedade, em especial com os conselhos profissionais que, por lei, devem zelar pelo ambiente construído do país, como é o caso do Conselho de Arquitetura, o CAL, né, e o CREA também, né? Nosso desejo é colaborar, mas na circunstância atual só nos resta indicar os erros cometidos. É, assim, foram super educados, né, nessa manifestação, porque, de fato, assim, não tem nem palavras para dizer, né? Fico até constrangida de falar alguma coisa, mas, enfim, essa é a manifestação do CAL, tá? O link dessa manifestação vai estar lá nesse material que eu vou disponibilizar, que eu vou passar para a Rosângela, ela vai disponibilizar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês o que que o CREA falou também sobre isso. Está aqui no site, eu só peço desculpa de eu não ter pego o site oficial do CREA, mas está lá, essa notícia é verídica, ela realmente foi, está lá postada no site engenharias.org, que o CREA se manifestou também contrário, tá? Então, ó, o CREA se opôs, foi até o CREA do Paraná que se manifestou, se opôs à proposta de resolução, pode representar uma ameaça à segurança das áreas de construção urbana, além de prejudicar a Constituição Nacional em termos de ordenamento territorial e controlar o uso de ocupação do solo. E isso é responsabilidade dos municípios. Então, o grande debate que eu trouxe aqui para a gente fazer, talvez uma mesa redonda, é trazer todos esses argumentos para vocês e o questionamento: por que os conselhos não estão sendo chamados? E se forem chamados, o que nós, especialistas, estudiosos e pessoas que já estão trabalhando com o BIM, podemos agregar de informação para que o BIM faça parte desse processo? Para que o BIM faça parte dessa mudança? Por que deixar isso de fora? Tantos anos aí a gente vê, tantas pessoas que vieram antes da gente, abrindo picada, né, como a gente brinca na expressão de obra, tomando água no capacete, abrindo picada, para que a gente estivesse num momento propício como esse, para que a gente possa oferecer e apresentar o BIM como uma boa alternativa de solução para a gente melhorar todo esse processo conturbado, né? Então, deixa eu ver se eu não me perdi aqui na minha evolução. Mostrei o manifesto, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se Rosângela quer abrir algum debate antes de eu mostrar a parte de um trabalho aqui que o Rafa, junto com o pessoal aqui do Labim de Santa Catarina, fez para fazer automatização de análise automatizada de projetos de preventivo contra incêndio. Acha que a gente abre uma discussão agora antes? Eu acho que podia conversar um pouquinho, né? Porque, veja, foi o que a Kézia falou. A ideia, se você espremer bem, a ideia não é ruim, né? A tentativa é de agilizar processos. Agora, desta maneira, a gente fica com uma dúvida de a que custo, né? Então, a gente não está falando de uma obra, não está falando de um sobradinho, não está falando de uma edícula. 1.750 metros quadrados, gente, dá para fazer um predinho, né? E a gente tem questões de dimensionamento que, obviamente, serão levadas em conta, você vai contratar um profissional. Agora, a minha dúvida é o seguinte, quem é que vai fazer essa análise? À luz de qual legislação? Do Código de Edificação? E aí o que a Kézia já colocou, esse PDI, onde é que está escrito que ele precisa ser habilitado, ele precisa ter competências de engenharia e arquitetura? Porque se ficasse claro, olha, o setor de análise das prefeituras vai ser terceirizado. Ótimo. Quem é que faz análise desses processos nos departamentos das prefeituras no país inteiro? São engenheiros e arquitetos concursados, que conhecem a legislação de seu município, conhecem de engenharia e arquitetura, tá certo?
e fazem análise dessa documentação à luz da técnica e da legislação. Então, esse ponto me parece que ficou meio perdido, né, Kézia? Então, a gente... o Guadalupe falou um negócio legal, fica parecido que vão uberizar esse serviço também, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão, né? Eles poderiam ter feito um gancho com a legislação que entrou em vigor no dia 1º. E quando ele fala em tecnologia, ele já podia amarrar isso ao BIM. Porque se ele assim o fizesse, vocês concordam que a gente já teria um direcionamento de quem é esse PDI? Percebe? Com certeza, com Aí certeza. ele fala num sistema que você vai alimentar as informações. Que sistema é esse? Como é que isso funciona? Né? Sob que bases isso vai acontecer? Entre os próprios PDIs, como é que eles vão fazer essa análise? Qual é o critério? Existe um padrão? Existe um manual? Que é o mesmo caso do perito. Né? O perito, você pode como é que se diz? Se oferecer para ser perita, mas você tem que preencher uma série de requisitos. Você faz um cadastro e você precisa estar apto para aquela atividade, a partir de requisitos que você precisa preencher. E esses caras são quem? Né? Então, a ideia é boa, mas como é que se diz? A maneira como ela está sendo apresentada gera muitas dúvidas. E o que eu tenho medo, Kézia, é como é que isso passa a se direcionar. Quando você pulveriza muito, você perde o controle das coisas. Então, até que ponto você consegue subverter a ordem? Né? A gente já não sabe quem é esse cara, mas esse cara é suscetível a algum tipo de, não, deixa para lá, você entendeu? Qual é a punição desse cara se esse troço der errado? Né? A gente teve, em 2019, vocês devem se lembrar, pessoal, uma sucessão de coisas caindo, desabando, matando gente, assustadora. Eu não sei se vocês acompanharam, creio que sim. Foram coisas... você fala, meu Deus, como assim? Como é que isso foi aprovado? Quem é que olhou isso aí? Então, dentro daquilo que nós já temos acontecendo, a coisa já não é boa. E sabendo que essa fiscalização e essa vinculação ao poder público, né, está ligada à engenharia e arquitetura, e já acontece isso. Quando não fica claro que essa vinculação vai ser mantida, o que vai acontecer daqui para frente? Rosângela, a tendência é melhorar, porque aí é o particular, tal. Onde está escrito as sanções? E a responsabilidade? Né? Vai haver uma corresponsabilidade? Vai haver uma... Tem até um termo que me escapa. É a mesma coisa que o INSS. Se o teu empreiteiro não paga, você não é corresponsável. Enfim, tem um termo aí que daqui a pouco... Solidário. Solidário, isso. Solidário. Então, essa responsabilidade fica... Esse PDI, ele é solidário àquele profissional que fez o dimensionamento, né? Como é que isso passa? E quem é que vai gerir isso? Como é que ficarão, por exemplo, as ARTs e as RRTs? Serão exigidas? Né? Quem é esse cara que vai fiscalizar a minha atividade? Esse cara fala o mesmo idioma que eu? Senão a gente vai cair no que era uns anos atrás o TCU. O TCU, todo mundo podia ser fiscal, fosse a área que fosse. Eu tive um caso assim, que eu fui chamada num tribunal estadual,
não era em São Paulo, não vou entrar no mérito de dizer que obra, porque, e fez um questionamento, era uma obra de estrutura, muito sofisticada, e obviamente eu não usei, era uma obra que tinha dinheiro público, e eu não usei as tabelas do SINAPO, fiz uma composição, eram formas metálicas, o FCK do concreto, era diferenciado, tinha aditivos por conta de lançamento de altura, enfim, a gente fez um estudo de formas, um estudo de concreto, a armação era protendida, enfim. E eu fui chamada, dizendo que eu estava superfaturando a obra na saída. Olha só, eu estava fazendo orçamento base de referência. E aí eu fiz toda a explanação, e o camarada me disse, minha senhora, forma é forma, concreto é concreto. Eu falei, meu amigo, você estudou em que escola de engenharia? Ele falou, eu sou dentista. Eu falei, bom, então você me chama alguém da minha área para eu poder, porque eu gastei meu verbo aqui, você absolutamente compreendeu uma palavra, né? E isso foi corrigido. Né? Agora você vai ser o fiscal, você vai ser técnico para fazer uma avaliação da mesma área do objeto que você está analisando. Vai ser um analista, uma obra de engenharia, vai ter que ser, no mínimo, um engenheiro. Né? Alguma coisa, aí vai ser o dentista. Né? Então, me parece que a gente pode sofrer um retrocesso. Né? Sim, concordo realmente. E a gente fica muito contente que os conselhos entraram Foram nessa briga, rápidos, né? E na hora, em cima do entraram, lance ali, né? o CAL e o CREA entraram na briga para poder barrar essa resolução. E o que me deixa apenas não, me deixa muito triste e muito preocupada, e aí eu fui recorrendo a vários amigos, vários especialistas em BIM, e me deparei com a situação de que muitos deles não sabiam dessa resolução. E os que eu consegui mostrar e explicar a resolução, alguns deles não conseguiram perceber a conexão e o link e a possibilidade do BIM poder ajudar nesse processo de automatização e de desburocratização Sim. de análise de processo. Então, eu estou aqui, de novo, né, numa cruzada missionária. Levantando mais uma bandeira, né? Ai, vai chegar realmente um momento que eu acho que eu vou cansar, mas enquanto Não, tiver mas vamos fôlego, engrossar essa voz aí, ó. mas Gabriel dá Silva, uma preocupação enorme na gente, com porque a gente vê certeza. o trem passando, né, e a boiada, como, né, dizem, a boiada está passando, né? Pois é, menina, e a gente tem que criar essas mesas redondas de discussão, né? Olha aqui, o Gabriel Uhum, Silva coloca, sem dúvida são atividades que necessitam da participação de profissionais legalmente habilitados, engenheiros e arquitetos, por isso, posição contrária do Conselho. E aí compartilha com a gente o link do CREA-SC, onde esse Conselho Estadual se posiciona, né? uhum. Guadalupe diz, concordo, né? Afirma também Ai, que tinha uma ótimo. época que era isso mesmo, os Gabriel do fiscais. CREA tá aí. Gabriel do CREA tá aqui com a gente? Ah, que legal. Eu vi que Ah, entrou o pronto, Flávio Gabriel. também. O Flávio e o Gabriel, eles são do Conselho do CREA de Santa Catarina. Tudo bem, Flávio? Olha, muito bom, viu? Joia, joia. O Estamos aí Guadalupe com. confirma, tinha época que era isso mesmo, os fiscais eram em todas as profissões, e era dificílimo você conseguir um consenso, né? A Célia Regina coloca que entendeu até então que o responsável técnico continua existindo. De fato, eu entendo que sim também, viu, Célia? A questão é quem é que vai analisar o material pelo lado da prefeitura e verificar se está dentro das normas. Porque isso é o que a Kézia colocou no começo da explanação dela. Os profissionais, como em toda área, a gente tem o profissional e aquele que é mais ou menos, né? Então, será que esse cara ele não vai cometer alguma questão, vai cometer algum erro? Não por inabilidade, mas será que ele não vai fazer um negócio meio esquisito? Quem é que garante que isso aí vai estar ok, né? Então, por isso que eu comentei. E essa solidariedade e responsabilidade técnica, né? Se a prefeitura aprovou um negócio que caiu, essa questão vai respingar
nesse técnico do órgão público que assinou a liberação, né, que assinou o habite, né? E esse cara, quem é esse cara para fazer a verificação se o processo que eu apresentar está de acordo com a engenharia e de acordo com a legislação, né? Então, eu consigo entender também, Célia, que o responsável técnico do contratante, né, o escritório de arquitetura, de engenharia, de consultoria, que for que seja contratado, ele continua. Mas aí a minha dúvida é assim, são obras pequenininhas. A gente sabe que tem um comércio paralelo de assinar coisa, né? Que é o calígrafo, né? A gente abre a internet, tá cheio de gente vendendo a RT para Projeto a, reforma, para projeto a reforma 99 centavos, você já viu? é Projeto a 99 um centavos, real o metro RT quadrado, R$ 300 RT, para absurdo, né? reforma de condomínio. Nossa, outro dia apareceu um rapaz se oferecendo no LinkedIn, ele foi linchado quase no LinkedIn, o pessoal caiu de pau em cima desse rapaz. E esse aí, acho que ele saiu, como é que foi? Foi cancelado, né, que se diz hoje em dia. Eu também acho, Guadalupe, isso aí é uma vergonha para a nossa profissão, para a nossa É. atividade, né? Então, o meu medo é esse, viu, Célia? Será que esses calígrafos, eles não vão entrar num entendimento com esse PDI aí, para facilitar algumas coisas, né? Uhum. Aí você vai falar, Rosângela, pelo amor de Deus, você também já não acredita em nada, já está sendo, como é que se diz, o espírito de porco da coisa, né? Mas eu acho que a gente está levantando questões, né, Kézia? Exato, exato. E aí, para a gente poder, assim, né, uma terça-feira já, né, 8h30 da noite, né, poxa, vamos dormir tão angustiado, assim, com essa preocupação tão grande, né, Pois vamos é, trazer um né? pouquinho de alento, um pouquinho de paz de espírito. Para isso, eu vou E mostrar aí a para Helene vocês. coloca, né, que ela está pensando, realmente, o negócio é apresentar o BIM nesse contexto, né, Helene? Aham. Então, eu vou mostrar para vocês um trabalho, tá? Que ele, atualmente, ele está sendo tocado agora pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, mas ele foi iniciado com o Rafael Fernandes, o nosso, sempre que eu falo dele, eu Não, o Rafa rasgo é o nosso seda guru. demais. É, ele é o nome do BIM aqui em Santa Catarina, foi meu orientador do meu TCC, grande amigo, e sempre que eu tenho alguma grande ideia, ou uma ideia boba mesmo, eu levo para ele, ele transforma essa ideia boba em alguma coisa muito legal, né? Então, ele junto com a equipe do Labim, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eles fizeram um estudo, tá, para o governo do estado de Santa Catarina, na época que ele estava na Secretaria de Planejamento. Ele cedeu essa apresentação para compartilhar aqui com vocês. Puxa, que legal. É, e esse trabalho aqui, ele foi feito, eu não vou entrar também no detalhe, tá? Depois eu peço autorização para ele para poder mandar o material aqui para a Rosângela, mas a turma dele fez a análise das principais ienes do Corpo de Bombeiro. Na verdade, eu acho que eles analisaram todas, e basicamente, nessas análises, eles identificaram que tinham várias ienes que eles não conseguiam traduzir para itens quantitativos. Então, eles fizeram análise de. Primeiro, avaliaram como é que o bombeiro analisava os projetos, né, totalmente manual e com pranchas impressas, e que a ideia era que futuramente pudesse ser no ambiente virtual e com uma verificação automática. Essa era a meta que eles mostraram e propuseram para o Corpo de Bombeiro. Então, os benefícios seriam redução do tempo, redução de erros, e o software que eles iriam utilizar seria o Solibre. Só que os projetos precisariam estar modelados ou utilizando algum software BIM, certo? Então, eles iriam usar a regra automatizada. Mas então isso aí é um projeto ruim,
como é que o pessoal sempre tem alguém que fala, né? Ah, mas isso não elimina o ser humano na análise. Com certeza não elimina, mas você diminui e muito a necessidade de ter uma pessoa checando se tem tantos extintores, se tem o caminhamento está a tantos metros, você já elimina um monte de processos, um monte de tempo, né? Então, eles fizeram aqui as regras, por exemplo, essa regra aqui é proibido colocar extintor de incêndio em escadas. Então, eles rodaram essa regra, modelaram, né? Aí tem uma coisa importante: no modelo, escada precisa ser escada, né? Não pode ser um bloco qualquer lá, sem uma geometria A desconhecida. modelagem Então, precisa ser muito bem direcionada. definida, precisa ter um bom conjunto de objetos modelados para as regras conseguirem ser rodadas, né? Exatamente. Então, aqui eles conseguiram identificar, ó, imagina que um projeto desse, você faz uma checagem de regras, que você levaria talvez um dia, 2 dias analisando um projeto de N pavimentos, você roda, puf, e o software te mostra aqui, ó, nesses quadradinhos, quantos problemas tem no teu projeto. E aí você devolve para o projetista e ele já sabe, inclusive, no modelo, onde é que ele tem que resolver. Aqui outra regra que eles rodaram, né? A largura mínima da circulação deve possuir no mínimo 1,20 m das edificações em geral. Então, também é outra regra, né? Que é analisada para que o projeto esteja de acordo com as normas. E aí aqui várias outras, análise do extintor de bombeiro. Esse aqui é o modelo do CRAS, que eles fizeram aqui várias licitações de obras, né, com os projetos, com os modelos que foram elaborados em BIM. Então, vocês veem aqui, isso não é uma ficção, isso aqui é realidade, foi feito, né? Então, olha em que estágio que está, né, quando eles fizeram essa apresentação. 35 artigos foram verificados, 71 regras criadas, e foram essas INs. As que não puderam ser criadas foram INs que não tinham a sua regra descrita de forma quantitativa, e sim ela estava descrita de uma forma muito subjetiva ou qualitativa. Por exemplo, a luminária de emergência deve estar imediatamente acima da porta. Imediatamente não é um número, e o software só entende número. Então, as INs precisariam ser revisadas. Porém, o Corpo de Bombeiro entendeu e abraçou esse projeto, né? A gente tem, inclusive, vários profissionais do bombeiro fazendo cursos, especializações, eles abraçaram mesmo esse projeto e em breve vocês vão ver isso acontecendo aqui em Santa Catarina de fato. Isso aqui é um exemplo, né? Aqui mostrando aqui alguns estudos que eles fizeram, mostrando a quantidade de fatores que podem impactar nas análises, né? Tá? Mas acho que esse trabalho foi desenvolvido e apresentado por essa equipe, que eram estagiários do LABIM, no Laboratório de BIM de Santa Catarina. Então, vocês podem perceber que esse trabalho é realidade. Isso poderia ser usado e apresentado para esse grupo de pessoas que desenvolveram essa resolução 64, que isso pode ser uma realidade, o BIM pode apoiar. E aí, para fechar aqui realmente a minha fala, com chave de ouro, né, eu tenho um último material para mostrar para vocês, que é o Manifesto BIM, mas o penúltimo, né, então, é um videozinho, posso mostrar, Rosângela? Um videozinho lá de São Paulo, desculpa, da Prefeitura de Salvador. Quem Pode ainda não, sim. quem ainda não assistiu, vai ter oportunidade de ver, que eu Salvador acho está com um trabalho fabuloso para aprovação. incrível. Fabuloso. Então, olhem só o que Salvador já está fazendo. Vamos ver se o som está bom. Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Muito alto. Já regulo aqui. E Urbanismo está lançando o BIM Salvador, um sistema de licenciamento pioneiro. A SEDUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, está lançando o BIM Salvador, um sistema de licenciamento pioneiro no Brasil, que vai revolucionar a forma de licenciar empreendimentos na capital baiana.
Com tecnologia BIM, que permite o desenvolvimento do projeto arquitetônico em 3D e com dados inteligentes, o sistema marca uma nova era do licenciamento, que passará a ser 100% digital, sustentável e muito mais ágil. A nova plataforma reduz o tempo de análise e concessão de alvarás para empreendimentos de alta complexidade, de 1 ano para no máximo 120 dias. Acredito que o benefício central está no tempo. E falar de tempo é falar de dinheiro, é falar de atração de investimentos, é falar que os profissionais terão mais agilidades, que os construtores e empreendedores terão uma vida facilitada, de tramitação rápida, de previsibilidade. O sistema, que automatiza a análise dos parâmetros urbanísticos, identifica possíveis pendências do projeto relacionadas à legislação e permite que os ajustes necessários sejam realizados. Essa precisão técnica garante que a SEDUR já receba o projeto em conformidade com as exigências legais. Quando você fizer o projeto que implantar na plataforma, ele já vai dizer, sem você dar entrada, que está certo ou está errado. O índice todo. Então, isso é um adianto de vida. Com o processo digital, a análise dos dados é otimizada e o especialista fica responsável pela finalização do licenciamento. E isso vai fazer com que a gente tenha mais tempo para as coisas realmente que necessitam da análise humana, porque é a parte objetiva, o próprio sistema já vai fazer. A plataforma ficará disponível no portal Simplifica, a principal ferramenta de desburocratização da capital baiana, que com a inclusão do BIM Salvador passa a oferecer 23 tipos de licenciamentos digitais. Com mais eficiência e menos burocracia, a gente segue facilitando a vida do empreendedor e favorecendo o ambiente de negócios em nossa cidade, que passa a gerar mais emprego e renda para todo mundo. Prefeitura de Salvador. E aí, gente, deu algum Sensacional, alento? né? Deu um alento esse vídeo? Vocês imaginam que Salvador, o que a Prefeitura de Salvador vai fazer quando eles imaginarem que eles vão ter que voltar para tempo da Pedra Lascada, né? E voltar para o... E pensa bem, imagina se... Estou elucubrando, né? Tem muita coisa que pode ser discutida e pensada. Vocês imaginem se os PDIs obrigatoriamente tivessem que fazer a análise automatizada de projeto utilizando uma ferramenta BIM e, para fins de auditoria, postar todas essas análises num portal. Público, transparência. Acabou. Público. Duas ações relacionadas Já ao resolveria duas questões, hein? BIM. Eu já ia dormir em paz, já começar a ficar... O Kézia, deixa eu te perguntar uma coisa. A Helene concordando também. É isso aí. O pessoal de Brasília tem um deputado lá que ajudou e muito na época que os meninos começaram essa história toda, que foi esse cara, eu não me lembro o nome dele. Por que ele não está metido nisso aí? Por que a gente não tenta falar com ele para dizer, olha, vem cá, lembra? Nós chegamos aqui, ó, teus primos aí estão bagunçando o nosso correto. Mas é aí que vem, por isso é que vocês, assim, eu acho que de todos os eventos que eu participei das terças de BIM, sempre foram extraordinários. Todos os temas eu sempre me senti, assim, extremamente lisonjeada de participar, mas esse, para mim, ele vai ser muito especial, porque eu acho que a partir do debate que a gente vai ter hoje, os feedbacks que você vai coletar com o pessoal que faz parte da tua rede, a gente vai poder finalizar isso aqui, ó, que é o manifesto, esse manifesto BIM. O que a Rosângela falou é o que nós pretendemos. A gente pretende fazer com que esse manifesto chegue ao presidente do CONFEA. Só tem um erro de português aqui, né? Manifesto, pronto. Tem que chegar bonitinho, né? Manifesto BIM. A gente quer fazer com que esse manifesto chegue ao presidente do CONFEA, que ele chegue à frente parlamentar do BIM, que ele chegue ao Ministério da Economia. E vocês vão ver que eu fui discorrendo aqui no texto sobre pontos muito importantes, tá? Vocês vão receber esse documento aqui para vocês comentarem. Eu peço que vocês fiquem à vontade para sugerir comentários, e eu vou mostrar aqui de uma forma bem rápida, tá?
o que que ele trata, tá? O presente manifesto, ele trata justamente da resolução 064 e fala que a gente não pretende julgar os objetivos dessa resolução, que pretende estabelecer uma prática mundial, parará, parará. Esses são os principais objetivos da resolução 64. Mas que nós, como representantes da indústria da construção civil, entendemos que essas mudanças é vital, só que o BIM precisa estar sendo discutido, né? Precisa fazer parte desse movimento. E aí aqui eu falo o que que é o BIM, que ele é tem várias vantagens, que é uma metodologia que evita diminuir erros em projetos e tudo mais, né? E aí aqui a gente fala nesse parágrafo, que o BIM pode auxiliar numa gestão de projetos, controle de fiscalização, projetos em todas as suas fases. Aí aqui eu contextualizo que desde 2006 estão sendo desenvolvidas ações, publicados decretos, foi feito uma estratégia de adoção do BIM, existe o decreto 10.306, várias associações e sindicatos e tudo mais estão Faltou um já... S no Sinduscom também. Opa, Desculpa, Sinduscom, faltou um já, S. ótimo, obrigada. E também alguém tinha me falado aqui que tinha, não, um pouco mais para baixo, já vou corrigir, é o BNDES, que estava faltando o E. Várias instituições estão se mobilizando, vários estados já têm obras públicas, né, adotando o BIM, várias instituições financeiras já estão também adotando o BIM. Só para vocês terem uma ideia, eu tive esses dias, há pouco tempo atrás, uma demanda de um cliente que falou que o BNDES, no estado dele, só vai liberar recurso para financiar obras que sejam desenvolvidas em BIM, a partir desse ano. Então, já não é mais uma coisa para o futuro, é agora. É agora, acontecendo não é agora. amanhã, é hoje. A Caixa Econômica, vocês sabem que ano passado a gente fez um evento, capacitamos 430 funcionários da Caixa Econômica, né? Então, existe um movimento muito forte. A gente sabe que vários municípios já têm projetos, já têm obras, inclusive, que já coletaram, já vivenciaram experiências positivas do BIM, né? Então, todo esse movimento crescente, várias entidades como o BIM Fórum, a BIM, CBIMs, CBIM. né? Vários grupos, inclusive, aqui eu toco num ponto importante, dentro do COSUD, que é um consórcio de estados aqui da região sudeste, dentro do COSUD existe um GT de BIM. Olha, E vários CREAs, vários CAUs já têm o seu GT de BIM também. Existem muitos cursos relacionados a BIM. E aqui só para puxar assim, um detalhe muito importante, existe um termo de colaboração do Ministério da Economia com a Recepet. Quem participou do BIM Cresce no ano passado viu uma apresentação muito bacana oh, meu Deus, Rodrigo Queires, falando desse projeto. O Recepet, ele é um projeto que visa a fomentar cursos, palestras e várias estratégias de adoção do BIM dentro do Ministério da Economia. Aí olha o Ministério da Economia jogando contra o patrimônio. E o próprio acordo que ele tem, ele faz o contrário, né? Então, olha Vai aqui contra. o que eu estou falando. Que essa resolução, a 64, ela é oriunda do Ministério da Economia. Pensamos que as ações devam ser convergentes e não conflitantes, né? Porque alguém não está se falando lá dentro, né? Então, a gente precisa, talvez, ligar os pontinhos, né? Então, resumo, são muitas ações, muitos benefícios, está acontecendo muita coisa relacionada a BIM no Brasil, e a gente já sabe que ele visa desburocratizar, só não vê quem não quer, né? Aí eu cito o exemplo de Salvador, o exemplo de Santa Catarina, vários exemplos, e falo ainda, né, que Singapura, Portugal, França são países que estão, sim, desburocratizando as suas aprovações. Se a gente comparar Finlândia, por exemplo, Noruega, eles já estão lá na frente, só que eles já têm o BIM no CERN, já está incorporado.
Então, como é que a gente vai comparar o nosso nível de desburocratização com países que estão muito mais à frente do que a gente? E aí eu fecho a minha carta dizendo que nós, os profissionais da área da engenharia e construção, nos colocamos contra a resolução sem a discussão entre as partes interessadas e sem a adoção do BIM no processo. Quem quiser, tá, fica super à vontade de assinar, endossar esse documento que a gente quer fazer chegar às mãos do presidente do Confea e de todas as entidades que possam mudar essa resolução e que possam, de fato, fazer com que a gente tenha uma transformação séria, estruturada, auditável, né? E que o BIM possa fazer parte de tudo isso. Aqui, ó, pessoal, a Regina Célia, acho que durante a apresentação lá do pessoal de Salvador, muito interessante, era só copiar, pois é. O pessoal foi na contramão, né? E aí, a frente parlamentar do BIM é fundamental. Então, acho que a gente tem uma oferta para esse pessoal, eu acho que imbatível, né, Kézia? Porque eles não fizeram a lição de casa, né? Eles não consideraram o próprio acordo do Ministério para repercutir o BIM e qualificar pessoas e criar oportunidades, né? Não consideraram o decreto que foi assinado em abril do ano passado, que começou a valer agora no dia 1º de janeiro, né? E, principalmente, né, não consultaram quem realmente entende desses processos, né? Não consultaram, por exemplo, eu acho que deveriam, não sei o que é que vocês acham, as prefeituras que fazem a aprovação dos processos, o pessoal dos bombeiros, né? Não procuraram saber o que esse povo já está fazendo para tentar agilizar os seus processos. Eu até né? acho, Rosângela, que as prefeituras, talvez se elas tivessem sido consultadas, muitas delas talvez até se manifestariam a favor, né, desse processo do jeito que Talvez as está. menores, Pois no é, sentido mas de vou me livrar um pouco desse imbróglio aí, vamos passar para frente, alguma coisa assim? isso, exatamente. E assim, ó, eu como trabalho, nosso escritório, durante muito tempo trabalhávamos com projetos hidrossanitários, a gente sabe o impacto, não é só eu conversando com esses dias com um colega, assim, mas o CAL é que deveria se manifestar, porque quem aprova projeto na prefeitura é só arquiteto. Assim que dá onde, gente? Isso. Engenheiro Não. não aprova projeto em prefeitura. Ah, tá, projeto hidrossanitário não é engenheiro que faz, né? É, Projeto de licenciamento ambiental, então, é o uma equipe projeto multidisciplinar, né, que tem nos multidisciplinar. departamentos. Então, o CREA tem que entrar, sim, e É. discutir, os conselhos têm que se fortalecer e se unir para discutir, e não é só o arquiteto que tem que ir lá achar que é ele que vai ser não sei se é o prejudicado, né, mas que vai, É que talvez como é que eu tenha vou dizer? todo mundo vai perder, né? Eu acho que, na verdade, quem vai perder é o usuário que pode vir a perder, é o usuário da consequência de alguma coisa que não seja Sim, bem organizada e principalmente bem fiscalizada. Se fiscalizando, sim, gente, já dá errado. sim, sim. Você Eu vou imagina compartilhar. delegar que a gente não entendeu até agora para quem, né? Exato. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês só uma experiência que eu tive junto à prefeitura de Palhoça, há 10 anos atrás, acho que 12 anos atrás, quando eu trabalhava muito lá naquela prefeitura. E em 2008, por aí, acho que 2008, 2009, não tinha fiscal na vigilância sanitária. Então, você fazia qualquer coisa que você recebia um habite sanitário. Era assim, tá? Não Nossa. é, ninguém me contou. Você estava lá Eu estava presenciando lá, isso. eu vi. E o que que acontecia? Se você vai em determinados bairros, vocês veem vários
noticiários aí, Palhoça debaixo d'água, Palhoça, não sei o quê. A gente É tem verdade. uma combinação de problemas em Palhoça, que é uma região metropolitana de Florianópolis. A gente tem maré baixa, a gente tem uma série de coisas, não tem drenagem urbana, tal, mas a gente tem problemas de muitos loteamentos e de ligações irregulares aos montes, porque os Nossa. projetos eram feitos assim. Se não E havia ninguém para dizer é assim ou é assado, né? eu morava num loteamento que foi construído, depois a gente ficou sabendo que a estação de tratamento foi totalmente assim, um negócio assim, Maluco. sem, não tem nem o que dizer, né, como Nossa caracterizar. Senhora. Então vejam como a gente está indo num caminho muito ruim. E agora só depende da gente se unir, se manifestar e fazer uma força, uma pressão E junto. eu acho que a gente se posicionar, né, é muito importante, né? A andorinha sozinha não faz verão, mas somos muitos e juntos ficamos fortes, né? Eu acho que tem que haver essa conscientização, né? A gente não pode reclamar das coisas se a gente não se tornar agente ativo dessas coisas que a gente não concorda. É muito fácil ficar aqui sentada na minha casa reclamando de tudo. Agora você está fazendo o quê? Né? Ah, não sei o que fazer. Ó, assina esse troço aí, conversa com seus colegas, né? Publica nas suas redes se você acha que isso aí faz sentido do que a gente está conversando. Conhece alguém que possa ajudar a repercutir isso daí? Tá? Vamos falar com o pessoal do BIM Fórum Brasil, né? Vamos falar com o pessoal do CEBIM, vamos falar com o pessoal do SEBRAE. O pessoal do SEBRAE tem uma abertura incrível. Vamos falar com o pessoal do CTE, aqui de São Paulo. Enfim, vamos nos mobilizar e fazer trabalho de formiguinha, né? E começar a contar isso aí para todo mundo, porque às vezes as pessoas, muita gente que eu conversei, falou, mas fala do que isso daí? Aí você explica mais ou menos. Ah, não sabia. Ah, mas eu não trabalho com negócio de prefeitura, não é minha área. A minha também não. Mas não é especificamente a tua atividade, mas é uma atividade que precisa acontecer para você ter serviço. Se você faz projeto, se você faz consultoria, você precisa de projeto. Você precisa de fazer projeto bem feito, sob regras, e esses projetos precisam ser aprovados para saírem do papel e virarem obras. Sim. Né? Rosângela, eu ainda tenho um último ponto que eu gostaria até de citar, não sei se de repente o Flávio gostaria de fazer alguma fala. Eu também vejo isso num futuro muito próximo, se essa resolução for adiante, o que pode acontecer é um enfraquecimento dos conselhos. Sim, porque eles Enfraquecimento. atropelaram, né? Eles vão atropelar os conselhos. Eu vejo isso muito claro, né? Mas às vezes, eu tenho uma visão um pouco, não sei, às vezes a minha visão ela é bastante otimista, mas às vezes ela é um pouco negativa. Não, Então, não que, na sei se eu verdade, é estou exatamente o que errada. aconteceu, né? Eles decidiram, tudo bem, teve o pessoal do SEBRAE, né? Mas não ouviram uma parcela que lida diretamente com essa atividade, que é quem faz isso, que é quem está nesta atividade da engenharia e da arquitetura. Né? Eu não posso delegar sobre aquilo que não conheço profundamente, e só sei Sim, teoricamente. sim. E essa legislação ela é extremamente teórica, tanto que ela não consegue dar definições específicas do que é o que e de quem é quem. Ela não estabelece pré-requisitos para que essas atividades sejam desenvolvidas. Ela não fala em responsabilidade, né? Ela não fala em legislação, ela não fala em normas técnicas, ela não fala em código de edificação. Isso tudo precisa... mas isso aí está subentendido. Lei não pode deixar subentendido. Tem que ser claro. Tem que ser clara a coisa, porque isso vai direcionar estados e municípios. Entende? Aí você pega o pequenininho. Como é que ele vai fazer isso? O que ele entende que é um PDI? Quem é esse cara?
Entende? Como é que ele vai fazer essa gestão? Qual é o impacto disso no dia a dia da cidade dele? Né? Então, é um pouco complicado essas coisas que são decididas na surdina, assim, me perdoem o termo, às vezes a situação um pouco forte, mas a impressão que é essa. Eles pensaram lá meia dúzia de pessoas, sem querer desmerecer o trabalho, mas faltou um monte de gente. Então, diálogo. Né? Flávio, você quer fazer uma fala, Flávio? Fica à Isso, vontade. por favor, bem-vindo, Flávio, muito prazer, uma alegria ter Olá, você boa aqui com a noite, gente, tudo viu? bem? Tudo bem, Kézia? Tudo bem, Rosângela? Prazer em conhecer. Igualmente. Eu tenho acompanhado junto ao CREA algumas coisas relativas a essa resolução e a gente acaba captando muitas informações do interior, das prefeituras, profissionais, associações, e me chamou muito a atenção que o SEAI, lá da região do Alto Irani, encaminhou uma carta ao prefeito de Xanxerê, no sentido de alertá-lo, principalmente na colcha de retalhos, que é o plano diretor deles. E que também não é exclusividade deles, como todo mundo bem sabe, né? A gente tem esse problema aqui em Florianópolis, tem outras cidades também. E ele me alertou uma coisa que é bem até engraçada, porque no plano deles lá, ele passou rapidamente por cima, existe uma situação que tem a possibilidade de ter 5 tipos de vagas de garagem diferentes, com medidas diferentes. Olha a dificuldade que isso gera para um profissional, né? Às vezes o profissional não é da região, é de outra região, claro que tem que saber o plano diretor, mas esse entendimento e essa responsabilidade que isso vai gerar no futuro para ele é muito complicado, né? Então, o BIM, podendo fazer essa integração, podendo fazer essas conferências e a aprovação, de certa forma, continuar existindo, claro, de uma forma célere, de uma forma transparente, acho que é o que todo profissional procura, né? Então, a gente está em conversa também com o pessoal do CONFE, junto ao representante parlamentar, foi-se trabalhado um novo prazo, vai ser encaminhado já algumas orientações sugestivas para eles, para que isso possa melhorar, porque da forma como foi apresentado e na rapidez como foi apresentado pelo Ministério da Economia, através do Paulo Guedes, querendo só a liberdade econômica sem pensar nas consequências, a gente ficou muito preocupado. E uma das conversas que a gente já fez com outras prefeituras, exemplo Palhoça, é no sentido de que a obrigatoriedade do responsável técnico pode ser definida pelas prefeituras. Apesar de ter essa legislação específica, essa resolução, uma resolução nunca pode sobrepor uma lei. Então, o CREA, de certa forma, tem um pouco de tranquilidade em relação a isso, que vai, primeiramente, ser ajustado, será feita uma correção nessa resolução, e futuramente, caso isso não ocorra, a orientação vai ser que não se abra mão desse responsável técnico, né? E lá também, em nenhum momento, fala qual vai ser a arrecadação dos municípios. Porque hoje, esses pequenos municípios que vivem basicamente de pequenas obras, qual que vai ser a receita deles em relação a isso? Pelo texto, nenhuma. Essa é uma outra preocupação grande que os prefeitos, inclusive de Penha, também já trouxe a gente, e isso vai funcionar, vai acontecer basicamente em todas as unidades aí do estado e do país, né? É uma situação realmente que vai impactar os municípios menores, né? Porque as taxas e emolumentos que são recolhidas para essas finalidades, e o custo disso? Como é que vai ser? Né? Esse PDI há de ter uma remuneração, porque passa a ser uma atividade. Agora, o município fica fora totalmente disso? Né? Como é que funciona isso? Isso também não está decidido, não está definido. O município que tem o passivo, ambiental e fica fora dessa... realmente, eu não tinha nem parado para... Flávio levantou uma questão muito importante que eu não tinha nem parado para analisar. Porque as taxas e emolumentos. E aí você fala, não, mas vai continuar igual. Então, você vai aumentar o custo. Não era agilizar e diminuir custo. Então, você vai fazer, sei lá, estou supondo também, porque a gente não sabe, não ficou clara esta parte. Ah, não, vai fazer de conta que eles vão dizer, não,
os emolumentos e taxas continuam sendo recolhidos em favor do município. Tá? E aí, porque veja, quando era na prefeitura, você não paga o profissional, você recolhe as taxas. Agora você vai ter que contratar um serviço, né? Ou não, você paga a prefeitura retém uma parte disso, e aí a prefeitura repassa para o PDI. Olha, A gente tem que pano ser para prático manga. também. Ah, legal, criou uma possibilidade de trabalho. Quanto é que nós vamos ganhar? Né? Ou então, eu estou indo lá fazer a aprovação de um projeto. Eu tenho que botar isso no meu custo, no meu orçamento. Quanto que eu vou gastar em projeto, em consultoria, em taxas, em cartório, em um monte de coisa, e em consultorias? Sim. Isso tem que fazer parte do orçamento. Isso é um item, o primeiro item que a gente lança na planilha orçamentária, né? E agora a gente coloca como? Porque na prefeitura você sabe exatamente quanto você vai pagar. E no PDI, o mercado é livre? Ou vai ter que ter uma tabela? Não, cada um cobra o que quiser. Vai ter o cara que vai cobrar 99 centavos, né, quer dizer? E vai ter o cara que vai cobrar 1 milhão. Exato. Qual é a medida disso? Exatamente. Né? Eu acho que, então, a gente pode fechar todo esse nosso diálogo tentando fazer de uma forma prática. Como é que a gente poderia disponibilizar esse manifesto para que as pessoas, a tua rede de contatos, o pessoal que talvez não pôde participar desse debate de hoje, mas que eles pudessem trazer talvez até maiores contribuições, ou Sim. revisar, ou até marcarmos uma outra data para que a gente pudesse... Para refletir sobre... eu acho que a gente podia, num primeiro momento, Kézia, eu não sei como é que ficariam os prazos também, né? Disponibilizar isso nas nossas redes, de repente botar aqui no próprio, bate-papo aqui da sala, para o pessoal ler com calma, eventualmente se tiver alguma sugestão, alguma correção, alguma ideia de retornar, ou para você direto, ou para mim, e a gente repassa, né? E aí, agora, eu estava aqui pensando, esses sites que tem de fazer abaixo-assinado, talvez seja interessante botar isso aí e disponibilizar o link nas nossas redes. Sim, e aí a gente pode fazer isso chegar às mãos como o Crédito Santa Catarina já está com esse diálogo forte aí com o Confer, a gente fazer isso chegar através do Crédito Santa Catarina até eles, né? O que você acha, Flávio? Será que é possível? Acredito que sim, eu não posso dar a certeza para vocês, mas com a conversa com o jurídico lá, eu consigo ter essa informação. Aí, que eles quiserem fazer essa solicitação amanhã, eu encaminho lá para eles e a gente já tem uma resposta. Eu acho Perfeito. Que, se for possível, com certeza, é parceiro. A gente também vê esse problema, a gente também está discutindo isso e a ideia é tentar unir forças para poder fazer o que é adequado. Né? Ó, vou dar uma sugestão bacana, criar um e-mail específico para mandar sugestão, assim no outras caixas de e-mail, especifica um prazo e vamos todos divulgar. Boa, Guadalupe, é isso aí. Sim, ou um Google Forms também, né? Acho que um Google Forms que é bem prático. Acho que eu vou criar, então, o Google Forms, disparo para você. E aí eu ponho nas redes e aí ponho no meu mail. São mais de 2.000 pessoas que eu tenho no meu mail, só do Terças aqui. Aí já boto os alunos, grupo, essas coisas todas. E aí a gente espera que isso multiplique, né? Cada um que receba, que replique para as suas redes, para os seus contatos, para os seus grupos, né? Porque esse é um tema que interessa a todos nós que estamos no mundo BIM. Porque é uma possibilidade do uso claro, né? Dos benefícios claramente
percebidos, nossa, como isso iria ampliar o uso do BIM? Porque isso seria uma coisa, todo mundo tem que aprovar coisa, todo mundo tem que fazer uma reforma, todo mundo tem que fazer uma construção. E aí você vai tratar os projetos agora também, Felipe, também disponibilizar esse link aqui para as pessoas tomarem conhecimento. Boa ideia. Esse talvez fique aberto lá no Terças, no canal do YouTube, Felipe. Boa sugestão a tua. Eu vou deixar esse. E a Guadalupe dá uma dica, pode fazer uma. No bate-papo aqui está rolando aqui uma solicitação de música. O Flávio e Gabriel, o pessoal do CREA, acho que eles não sabem da minha veia Nossa, musical. Tem umas brincadeiras é multifunção. Eu faço de vez em quando uns jingles e para o CREA de Santa Catarina a gente fez uma música com Das Aranha que foi um super sucesso. Nossa, rapaz, aquilo ali viralizou, a gente não sabia quem era. Até um dia que estava lá com os meninos do BIM Experts, né? Aqui está a Kézia que fez a música, não sei o quê. A música do BIM. A música do BIM, todo mundo louco para saber quem é que tinha feito, se podia divulgar, se podia... Nossa, foi uma febre, viu? Legal. Mas então tem tá, que conhecer. gente. Mas eu acho que... você precisa divulgar esse seu talento também para os meninos, viu? Diz a Guadalupe aqui. Eu acho que a gente podia tentar essas questões. Ver com o pessoal do BIM Fórum Brasil, que a gente tem contato, próprio Rafael, talvez já tenha até se mobilizado para isso, porque ele está lá dentro. Sim, e amanhã mesmo eu já encaminho para o Flávio, para o e-mail do Flávio, para a gente tentar oficializar esse protocolo desse manifesto através do CREA de Santa Catarina para fazer chegar até o CONFEA. Deixa eu fazer um convite aqui ao vivo. Dia 31, eu vou falar num evento do CEBIM em São Paulo. E eu vou abrir para a gente falar, você vem para falar sobre isso. Pode ser. Sou parceira. Eu falo com a Cidinha Tomioka, que está organizando, ou de repente ela abre um espaço para você falar sobre isso. Eu acho que é muito pertinente. E uma instituição como o CEBIM trazer esse assunto, eles conseguem replicar isso no país inteiro. Sim, maravilha. Eu acho que eu vou ficando por aqui, então, com a minha apresentação, até para a gente não esgotar as discussões só aqui, né? Eu acho que vocês vão ter, através desses links que eu vou disponibilizar, a professora Rosângela vai passar para vocês podem estudar um pouco mais, ler a lei, ler o resumo, ler o manifesto, e eu fico totalmente à disposição. O que eu posso fazer é justamente, vou publicar nas minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram e tudo mais, acessar todas as redes de contato que a gente tem e dar publicidade nesse manifesto. E aí, assim que a gente tiver um retorno das pessoas, o CREA pode se manifestar de forma oficial, se for possível, né, junto ao CONFEA, porque eu acho que isso vai ajudar e muito, assim, a gente somando forças, a gente vai não só se mostrar contrário, né, mas proativo, né? Oferecer uma opção, não adianta só falar, isso é uma porcaria. Tudo bem, então o que é bacana? Isso aqui, ó, né? Então a gente dá uma alternativa, né? E que bom que os conselhos chegaram em cima do lance, se manifestaram, nossa, isso eu acho que é um diferencial, é bacana a gente ver que tanto o CREA como o CAL, o CREA é o meu conselho, estão atentos, né? E criando a possibilidade de reverter situações que possam ser amanhã ou depois complicadas para todo mundo, né? Então, parabéns aí por vocês estarem atentos e se mobilizando também, e mais um motivo para a gente fazer exatamente o mesmo, né? Criar, então,
essa multiplicação aí através das nossas redes e tomar um pouquinho do seu tempo, não sabe? Pega aí umas 2 horinhas, lê isso tudo, tenta entender, lê o manifesto, né? Dá a tua opinião, ou se não, achei ótimo, assina, passa para frente, porque só assim a gente consegue, como eu disse, ser um agente ativo das coisas que acontecem no teu país, né? Não dá para delegar isso para governante, porque olha só o que é que dá. Então, a gente precisa, cada um no seu quadrado, fazer a sua parte e contribuir, né? Eu acho que essa é uma missão que a gente tem, né? Falar mal é fácil, né? Tem fila, né? Mas para ajudar a resolver, se tiver 2 ou 3, a Kézia é sempre a primeira da fila, isso aí tem acerto. Mas a gente precisa se mexer um pouco e fazer a nossa contribuição também. Então, Kézia, se você quiser deixar aqui, botar aqui no bate-papo para o pessoal que está aqui com a gente. Ó, eu estou colocando o meu LinkedIn aqui nos contatos, tá, Rosângela? Isso. Engenheira Kézia Alves, e também estou colocando o manifesto aqui no chat. Eu Isso. vou publicar nas minhas redes sociais e quem quiser também fazer o mesmo, vou também ver como é que funciona a história da... Eu nunca mais usei, há um tempo atrás eu usei esse aplicativo de você fazer o manifesto... É negócio de abaixo-assinado. Eu tenho um que está rolando até de um assunto de outra, mas de uma colega minha da Unicamp. Eu vou procurar no Facebook e aí eu dou uma espiada e te falo. Certo, porque eu acho que aí ele organiza tudo e aí você pode replicar essa mesma campanha para a tua rede por dentro dessa plataforma. É um negócio bem bacana, assim. Então tá jóia, gente. Eu agradeço de novo a oportunidade, né? Estou colocando aqui o manifesto, ó. Tá aqui no chat para vocês. Agradeço de novo imensamente a oportunidade, fico à disposição. Estamos sempre aí lutando pelas causas, as causas impossíveis, né? E até ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim, até vou externar com vocês assim um pouco. Tem pessoas que te animam, né? Te colocam para cima, mas tem pessoas que te colocam para baixo. Então eu vou compartilhar um pouco desse momento um pouco triste assim, né? Ela chegou para mim e disse assim: "Bah, mas desiste disso, vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, larga disso aí, ficar se mobilizando, não tá vendo que não dá em nada? Os caras estão aí fazendo o que querem, e vai achar o teu espaço também, ganhar o teu dinheiro, criar a tua família, ser feliz." E aí eu respondi na hora, eu fiquei meio assim, o que que eu vou dizer para essa pessoa, né? Porque não era uma pessoa qualquer, né? Eu fiquei pensando assim, para dar uma resposta assim que fosse importante, assim, fosse me representasse. Se olhar o momento que eu deixar de lutar por isso, eu perdi a minha essência. Você está E sendo aí, feliz fazendo o que você faz, né? quando eu perder essa essência de lutar por algo que faz parte do coletivo e eu virar uma pessoa extremamente individualista, aí pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo Deu de muito muito ruim comigo. Eu errado. estou no final da minha carreira, da minha vida, eu estou doente, eu estou, enfim. Mas eu vou lutar enquanto eu tiver forças pelo que eu acredito, pela minha essência. Essa foi a resposta que eu pude dizer para essa pessoa que me pegou Claro. assim até no contrapé, né? Mas é isso que eu falo para vocês. A gente tem que acreditar que a gente pode mudar, não o mundo, a gente pode mudar Um o nosso pedacinho, né? colega de profissão, a nossa rua, o nosso ajudar o nosso bairro, o nosso vizinho, e aí a gente já vai estar fazendo grandes coisas. Acho que Isso aí. é isso que me Ó, mobiliza e me Guadalupe contagia. diz uma coisa que certamente todos nós assinamos embaixo: Kézia, estou com você. Não largue, não. A gente está... Esforço colaborativo é a melhor forma de mudarmos, diz o Flávio. É verdade. É verdade. Então, cada um fazendo um pouquinho, daqui a pouco a gente faz um pocão, né? É isso aí. Pessoal, Isso aí, gente. muitíssimo Obrigada. agradecida pela presença de todos. É verdade, Helene. A Kézia, ela inspira muito a gente e ela estava escondida, tive que fazer uma força danada para tirar essa menina da toca. Mas olha só, quando saiu, a borboleta estava pronta.
foi um processo de maturação, né, Kézia? Guadalupe disse que gosta muito dos saltimbancos. Rafael dá boa noite. Todos juntos somos mais fortes, diz a Guadalupe. Fernando Coelho, boa noite, excelente, parabéns. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Flávio, uma honra ter você aqui. Volte sempre, toda terça estamos aqui falando de BIM, algum assunto, e será muito bem-vindo. E deixa eu ver o que tem de recadinho. Gabriel dá boa noite. Kézia, não tenho como agradecer a tua participação, o teu empenho, a tua luta, e você realmente inspira a gente, contagia e tira a gente da zona de conforto, né? Então, como eu digo, ela é uma agitadora, mas para o bem, né? E muito orgulho, muita alegria de ter você como amiga e ver a profissional que você é e a diferença que você faz na tua atividade profissional e, consequentemente, no mundo, porque isso vai respingar certamente, e o bom exemplo que você é para Camila e para todos nós, né? Ela, desde pequenininha, já está vendo como é que as coisas devem funcionar, né? E para a gente que estava meio parado, a gente, de vez em quando, toma uns chacoalhões e diz, nossa, é verdade, vamos dar uma força, vamos arregaçar as mangas também e partir para a luta juntos, né? Então, muitíssimo obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Terça-feira que vem estamos de volta com o Bruno Mota, que vai falar sobre BIM e Land Construction, direto de Londres. Muito chique, né? E espero por vocês. A gente está com uma programação bacana. Já estou com março fechado inteirinho, abril também. A gente tem muita novidade, muito spoiler que vai vir por aí que eu ainda não posso falar. Muita gente vindo contar novidade aqui para a gente. Olha que coisa bacana. Então, seguimos aí e contando com a presença de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Que bom, Guadalupe. Venha sempre, eu sei que você vem. Um beijo no Thales e até a próxima, gente. Um beijão para todos, muito boa noite.